Nesse segmento, procuro apresentar um apanhado da história da tecnologia, isto é, o desenvolvimento ao longo do tempo de técnicas, habilidades e processos usados na produção de bens e serviços. Uma descrição sucinta da história da tecnologia como esta deve adotar um padrão metodológico rigoroso para fazer justiça ao assunto sem o distorcer de uma forma ou de outra. O plano seguido é principalmente cronológico, traçando o desenvolvimento da tecnologia através de fases que se sucedem no tempo. Obviamente, a divisão entre fases é, em grande parte, arbitrária. Um fator na ponderação tem sido a enorme aceleração do desenvolvimento tecnológico ocidental nos últimos séculos. O uso do termo tecnologia mudou significativamente nos últimos 200 anos. Antes do século XX, o termo era incomum e era usado para se referir à descrição ou estudo das chamadas artes úteis. Primeiramente, devemos notar que a distinção entre ciência, tecnologia e engenharia nem sempre é clara. A ciência é um conhecimento sistemático do mundo físico ou material obtido através da observação e experimentação. Por exemplo, biologia, ecologia, química e física. As tecnologias são geralmente geradas pela ciência, mas elas precisam satisfazer requisitos como utilidade, usabilidade e segurança. Por exemplo, a programação de computadores. Engenharia é o processo orientado por objetivos de projetar e fabricar produtos usando resultados da ciência e tecnologias. Por exemplo, a fabricação de chocolates ou robôs. Para começar do começo, vejamos como a humanidade evoluiu tecnologicamente. Os seres humanos ramificaram-se de seu ancestral comum, os chimpanzés, entre 5 e 7 milhões de anos atrás. Mas os primeiros humanos surgiram há 3 milhões e meio de anos. Já o Homo sapiens apareceu há 120 mil anos. Os primórdios da agricultura surgiram nos vales e várzeas fluviais habitados por antigas civilizações entre 10 e 12 mil anos atrás. A revolução científica refere-se a mudanças históricas no pensamento e nas crenças, e só foram ocorrer na Europa entre 1550 a 1700, começando com Nicolas Copérnico, que afirmará um cosmos heliocêntrico, e terminando com Isaac Newton. A Revolução Agrícola descreve um período de desenvolvimento agrícola iniciado na Grã-Bretanha que abarca desde o século XVIII até meados do século XIX, período durante o qual existiu um enorme incremento da produtividade agrícola. No período de 1750 a 1850, a primeira revolução industrial evoluiu da produção manual para as máquinas. Houve a adaptação de motores a vapor ao movimento, os trens, a organização do trabalho em fábricas, e as primeiras máquinas-ferramentas fabricaram peças de precisão. A segunda revolução industrial, também chamada de Revolução Tecnológica, também durou cerca de 100 anos, de 1850 a 1950. Iniciou a produção em massa de aço, assim como o telégrafo, as ferrovias e o abastecimento de água e esgoto. A terceira revolução industrial começou por volta do ano de 1950, com o advento da energia nuclear e posteriormente o transistor, os microprocessadores e os computadores. Os primeiros robôs industriais foram também produzidos. De 1990 para frente, chegando aos dias de hoje, estamos na chamada Indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, que iremos expor em detalhes. Mas antes, vamos distinguir entre dois tipos de mudanças tecnológicas: tecnologias revolucionárias e disruptivas. Uma tecnologia revolucionária depende de melhorias incrementais
em uma tecnologia já estabelecida. Ela melhora a performance de produtos já estabelecidos, geralmente de forma incremental. Esse é o caso de novos modelos de carros a cada ano. Em contraste, uma tecnologia disruptiva é aquela que desloca uma tecnologia estabelecida e abala a indústria com um produto inovador, e que cria uma indústria completamente nova. Por exemplo, o computador pessoal deslocou a máquina de escrever e mudou para sempre a forma como trabalhamos. E o e-mail transformou a forma como nos comunicamos, em grande parte deslocando as indústrias de correios e cartões postais. Na figura, apresentamos as principais tecnologias disruptivas ao longo da história, ou seja, como a humanidade desenvolveu-se protegendo as necessidades básicas de alimento, calor e segurança, inventando ferramentas, descobrindo fogo e criando armas até chegar aos dias de hoje. Note como as tecnologias disruptivas vão acontecendo com maior frequência com o passar do tempo. Por exemplo, a passagem da criação das primeiras ferramentas para a criação de armas levou cerca de 3 milhões de anos, enquanto que da invenção da roda até a máquina a vapor decorreram 4.200 anos. E nos últimos 210 anos tivemos pelo menos 5 tecnologias disruptivas. Mas por que estou contando toda essa história? A razão é deixar claro a impressionante aceleração do desenvolvimento tecnológico nos últimos séculos. Na biologia, devido à sobrevivência dos mais aptos, inovações vantajosas são transmitidas dos pais aos filhos. Esse processo se desenvolve geração após geração ao longo de escalas de tempo geológicas, de forma caótica, mas incremental. Ao basear-se no progresso genético, em vez de recomeçar, os organismos aumentam em complexidade e capacidade ao longo do tempo. A tecnologia também é um processo evolucionário, como a biologia, mas durante os últimos séculos ela se move de uma invenção para a próxima, muito mais rapidamente do que a biologia. Vemos pelo gráfico que a evolução foi muito pequena em relação ao período de tempo dos primeiros 2 milhões e 1.500 anos, em que o homem evoluiu de uma ferramenta de pedra talhada para um tipo de machado feito de ferro. A tecnologia começou efetivamente a acelerar a partir de 1500 DC, com a Revolução Científica, as 3 revoluções industriais e agora chegamos na indústria 4.0. O que é importante observar é a evolução exponencial da tecnologia humana. Cada geração de tecnologia se baseia nos avanços das gerações anteriores e isso cria um ciclo de feedback positivo de melhorias. Como cada geração de tecnologia melhora ao longo do tempo, a taxa de progresso de versão para versão acelera. Para ver isso, imagine fabricar uma cadeira com ferramentas manuais, ferramentas elétricas e, por fim, um torno automático. A produção fica várias vezes mais rápida em cada etapa. Isso sugere que os horizontes para tecnologias surpreendentemente poderosas podem estar muito mais próximas do que imaginamos. Estamos a apenas 20 anos do século XXI e o progresso tem sido impressionante. Nós sequenciamos o primeiro genoma humano em 2004 a um custo de centenas de milhões de dólares. Agora, as máquinas podem fazer o mesmo serviço por $1.000. Esse gráfico mostra a incrível aceleração da tecnologia prevista para os próximos 30 anos. Vemos que a tecnologia terá avançado 1 milhão de vezes desde o ano 2000 até os dias de hoje. Em 30 anos, 1 bilhão de vezes. Os futuristas preveem drásticas mudanças na sociedade nos próximos 20 anos. Por exemplo, veículos autônomos, drones fazendo entregas e a impressão 3D para a construção civil.
diagnósticos médicos e decisões legais feitas sem médicos e advogados. Como o futuro está se aproximando muito mais rápido do que imaginamos, é fundamental pensar exponencialmente sobre para onde estamos indo e como chegaremos lá.